Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Orienta-nos, Senhor, a nossa vida e ajuda-nos a saber o que o Senhor nos pede e também ajuda-nos a realizar para o nosso próprio bem e o de todos os nossos irmãos a tua vontade. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu amigo, minha amiga catequista. Estamos aqui novamente com um vídeo tratando da nossa formação sobre IVC. E hoje nós vamos falar nesse vídeo, então, sobre o catecismo, né? Estamos falando, então, da unidade 3, os aspectos importantes. Já falamos da oração, falamos da Bíblia, e agora falaremos nesse pequeno vídeo sobre o catecismo, a parte mais doutrinal, a parte moral também da catequese, que é muito importante, como nós vamos ver agora. Então, aqui está a bibliografia. Nós utilizamos principalmente do Diretório Nacional de Catequese da CNBB. Muito bem. Então, nós somos a força moral em meio à secularização. Nós quem? Nós cristãos. Nós cristãos somos a força moral em meio à secularização, em meio ao mundo. O mundo que se degenera. Nós sabemos que se tirar a religião de um povo, ele se degenera pelos seus costumes, pelas suas crenças e pelos seus modos de agir. Muitas vezes nós não nos damos conta, mas a nossa religião é muito maior daquilo que nós às vezes professamos. E a nossa religião católica, ela está impregnada no mundo. Ela está participante nas leis, na sociedade, na vida das pessoas. Ela sustenta, por exemplo, hospitais, ela sustenta leis, né? As leis do Código Civil são todas criadas, baseadas nas leis da Igreja, porque antes mesmo de as leis da sociedade existirem, existiam as leis da Igreja. Então, o Código de Direito Civil, por exemplo, é da Igreja, veio pela Igreja, que já existia, que tem ainda hoje o Código de Direito Canônico. O que mais? A questão dos papéis, as papeladas, né, que a gente fala muitas vezes como burocracia, né, os cartórios, essas coisas assim, tudo foi criação da Igreja, né, esse negócio de controle, de nota, tudo. Então, vejam, por exemplo, a luta pela vida, né, a proteção da vida, isso não é uma coisa da sociedade, é uma coisa da Igreja que está na sociedade. Então, há muitos valores que estão impregnados na sociedade e que são graças à Igreja, que todos esses 2000 anos tem impregnado uma cultura, né, um estilo de vida. E nós devemos muito, independente de quem é católico ou não deve muito, hoje vive muito por causa da Igreja. A gente poderia falar muito mais coisa, mas aqui na área de moral, da educação, da fé, dos costumes, muito se deve à Igreja. Então, nós somos essa força moral. Nós cristãos, pelo nosso testemunho e pelos nossos bons exemplos, ao que hoje está padecendo. A gente, infelizmente, vê muitos más atitudes, muitos desrespeitos com a vida do próximo, com a própria vida, atos que são contrários, né, que são desrespeitosos até a vontade de Deus, como também a dignidade humana. Então, nós cristãos devemos testemunhar aquilo que é correto, que é certo, a partir da nossa fé também. Então, vejam só o que diz o Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, número 374. A consciência moral reta e verídica forma-se com a educação, com a assimilação da palavra de Deus e do ensinamento da Igreja. Ela é sustentada pelos dons do Espírito Santo e ajudada pelos conselhos de pessoas sábias. Além disso, para a formação moral, concorrem muito a oração e o exame de consciência. Então, vejam, nós estamos aqui falando da consciência. Nós somos seres livres para agir, para pensar naquilo que desejamos também, mas tudo o que nós fazemos implica responsabilidade. A nossa liberdade implica responsabilidade. Tudo aquilo que nós fazemos e agimos implica uma responsabilidade, uma consequência também. Então, é preciso ter uma consciência moral, reta e verídica daquilo que se faz, ordenada ao bem, ao bom,
ao bem comum, ao bem da sociedade. Então, isso se dá pela educação, e a igreja é um fator muito contribuinte para isso. Pela educação, pela palavra de Deus, que é as Sagradas Escrituras, no qual nós sempre nos fundamentamos, né? Temos como base a palavra de Deus, aquilo que Jesus nos ensinou, e a ação do Espírito Santo através da nossa oração, através do exame da nossa consciência. Então, são muitos os aspectos que formam o cristão. E aí nós temos, então, na nossa catequese, né? A catequese é feita para educar moralmente as pessoas, né? Para que eles desenvolvam bons costumes, boas atitudes, sejam pessoas boas, retas, de boa intenção, de boa índole, que depois não vão causar corrupção, roubos, o que mais? Não vão dar maus exemplos a seus filhos, enfim. Essa é a reta intenção, essa é o bom ensinamento que a catequese quer proporcionar, a boa formação moral. E aí nós temos o Catecismo da Igreja Católica, que é uma compilação de todas as verdades da nossa fé e também de como que o cristão deve viver, né? Se você ainda não tem o catecismo, por favor, vá até a secretaria paroquial e já adquira o seu. O preço eu não lembro de cabeça, mas não é muito caro, não. Ele é barato e todo catequista, pessoa católica, deve ter o seu catecismo para até mesmo tirar as dúvidas da fé e para viver melhor a fé. E o catecismo deseja ser uma exposição da fé da Igreja e da doutrina católica, atestadas e iluminadas pelas Sagradas Escrituras, pela tradição apostólica e pelo magistério da Igreja. Então a gente já viu isso, né? Sagradas Escrituras, tradição e magistério da Igreja. O que são esses três? Que são as verdades da nossa fé, da revelação, são as fontes da revelação divina. E o Catecismo da Igreja, então, traz essas três fontes da revelação divina, compiladas da nossa fé. Ele não se sobrepõe à Bíblia, mas nos ajuda a lê-la em nossa história e à luz de nossa fé. Então, o Catecismo ele vem ajudar a ler a Bíblia, a entender a Bíblia e aquilo em que nós acreditamos, né? Bíblia e Catecismo estão a serviço da experiência da fé, que é testemunhado na comunidade. Então, o catecismo ele ajuda a entendermos, a interpretarmos a Bíblia, a tradição da igreja, aquilo que se deu na história e aquilo que também é magistério, aquilo que a igreja diz como verdade, firmada pelo Papa, pelas encíclicas papais, pelos documentos da igreja. Então, está tudo ali. Tudo que a gente precisa saber da nossa fé está ali no catecismo. E também é um instrumento de comunhão eclesial, né? É o que nos une, nos faz criar comunhão na igreja. Então, esse catecismo ele é válido em qualquer lugar do mundo, qualquer católico do mundo, em qualquer igreja, ele professa a mesma fé e acredita nas mesmas verdades contidas no catecismo. Por isso, ele vincula a unidade, a profissão de uma única e só fé, que já vem lá desde os tempos dos apóstolos. E nós, assim, professamos a mesma fé que os apóstolos professavam. Tudo isso é o tesouro da nossa tradição católica, né? E o catecismo orienta-se a Deus, né? E também a pessoa humana. Orienta-se a Deus tendo como fonte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o próprio Cristo, né? Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele é o centro. Por que ele é o centro aqui? Que nos faz orientar para Deus? Porque nós não temos como ir ao Pai senão pelo Filho, Jesus Cristo. E também o Espírito Santo nos é dado, enviado pelo próprio Jesus. Jesus é o centro, o cristocentrismo nesse sentido, porque nós não conhecemos nem o rosto do Pai, nós nunca ouvimos, e também nem o rosto, a forma do Espírito Santo, né? Embora a gente tenha figuras, a gente nunca viu o Espírito Santo, mas a gente viu Jesus. Jesus veio ao mundo, se encarnou como um de nós. Então, Cristo é o centro da Trindade ali para nós. E também a pessoa humana, né? Porque nós nos realizamos como pessoa, né? E a pessoa, ela só se realiza quando faz aquilo que gosta, aquilo que é chamada a fazer. Nesse caso, ela está realizando a sua vocação cristã. Nós todos somos chamados à realização em Deus. E o nosso coração, assim, não vai ficar descansado sem que nós consigamos assim fazer. Nos realizarmos em Deus, fazer a vontade de Deus, sendo felizes com a nossa vida, vivendo uma vida boa que a gente sempre quis viver, fazendo aquilo que a gente queria fazer, unido a Deus. Essa é a pessoa humana realizada em Deus.
Então o catecismo vem trazer tudo isso. E aqui nós temos uma figura muito importante. Qual que é a integridade da nossa fé? A nossa fé íntegra, completa, é isso aqui, ó. Ela é formada pela Sagrada Escritura, a Bíblia, pela liturgia, a qual nós vivemos todo o mistério da fé, nós rezamos pela liturgia, e o catecismo, que nós estamos vendo aqui, que é a doutrina católica, é a nossa formação moral, é a nossa conduta, a nossa atitude. Então, esses três pilares formam a integridade da fé. A Sagrada Escritura, no qual Deus se revelou e nos vem a nós, né, está lá, aquilo que Deus nos pede. A liturgia, no qual nós respondemos a Deus em louvor, em adoração, em ação de graças, pelos sacramentos também, na missa, enfim. Liturgia, nossa comunicação com Deus pela liturgia, e também nossa atitude de fé, nossa moral, nossa vivência, que se dá pelo catecismo, pela doutrina. Nós aprendemos no catecismo. Então, a integridade da fé é o que Deus revela e propõe. É isso aqui. É a verdade de Jesus Cristo e, portanto, a verdade da nossa fé. Tudo que Jesus fez está na Sagrada Escritura, está atestado no catecismo e está vivenciado na liturgia. Além da integridade doutrinal, também é uma integridade da vida, incluindo valores éticos e morais em nível pessoal e social. Porque a nossa fé, para ela ser completa, ela tem que ir para além de nós mesmos. Nós devemos testemunhar. São Paulo diz que a fé sem obras é vazia. Então, a nossa fé, ela é testemunhada, ela é constituída também em comunidade, vai para além de nós. Então, na sociedade, nós testemunhamos a fé através das nossas obras. E aí nós precisamos de uma boa formação para que o cristão ele consiga testemunhar a sua fé de modo correto na sociedade, né, indo para além de si, amando o próximo como a si mesmo, né? E aí as formulações da fé, elas correspondem à vida, né? Estão entrelaçadas com a vida. E essa é a preocupação principal da catequese, que a nossa fé seja vivida, vivenciada. A catequese está para isso, para que nós possamos viver a fé de modo certo e adequado. E aí nós estamos agora falando do catecismo justamente por isso. Então, como que a gente vai ensinar, dar a doutrina, dar o bom agir, o correto agir do católico, do cristão no mundo? É o ensinamento, né? E o ensino, ele deve ser gradual, deve ser devagar, com calma, deve ser um processo, porque nós crescemos gradualmente no conhecimento do mistério de Deus. Se nós quisermos passar todo o catecismo numa vez só, né, para aquele que está na catequese, ele não vai conseguir pegar, não vai conseguir assimilar. Então deve ser com calma. E, acima de tudo, não deve ser somente uma teoria, né, que fique nas ideias, mas seja colocada em prática, porque a doutrina católica ela tem que ser colocada em prática, como a gente já viu ali, né? Então, devagar, aos poucos, conta-gotas, a gente vai passando as verdades da fé aos catequizandos. A necessidade de ensinar a doutrina ela é permanente, principalmente com os adultos que estão na catequese, né? Além da preparação sacramental, ou seja, não é só formar para os sacramentos. A gente vai ter que dar a catequese a vida toda, porque a necessidade de ensinar a fé católica ela é permanente, ela nunca se esgota. Então não vai acabar ali com a catequese nos sacramentos. Não, a gente sempre vai estar aprendendo. E aí, não necessariamente será dada pela catequese em si, mas pelo padre no sermão da igreja, pelos cursos bíblicos da paróquia e tantos outros cursos, formações que se promovem. Em ocasiões especiais, a catequese deve ser apropriada, claro, né? As pessoas, por exemplo, com necessidades especiais, deve se apropriar a catequese para ela, dependendo da idade, do modo, da situação de vida também. Então, o ensino deve ser gradual, porém exigente. Não pode, desculpe falar assim, mas ir para a catequese para encher linguiça, né? Ou para não passar aquilo que de fato devia ser passado e passar uma coisa muito subjetiva, muito da ideia da cabeça daquele catequista, daquele que ensina. Não, é a doutrina católica, é o que diz, o que consta no catecismo é aquilo lá. Então, conta-gotas, devagarzinho passando isso, e o que consta lá de fato, que é a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo contida na nossa fé. Tá bom? Então ela é exigente nesse sentido também, né? Não é uma coisa assim muito do que a gente acha ou não acha. Não, é aquilo que a nossa fé diz.
Na mensagem cristã, há uma hierarquia de verdades enormes. Então, a gente tem que obedecer esses 4 passos aqui para transmitirmos uma doutrina cristã. Para a gente dar o catecismo de forma correta, a gente tem que sempre lembrar desses 4 pontos. O primeiro, crer, depois celebrar, depois viver e depois rezar. São passos, né? Porque se não tem como, por exemplo, de baixo para cima, do 4 para o 1. Não tem como rezar sem viver aquilo, né? Não tem como viver sem celebrar e não tem como celebrar sem crer em algo, sem acreditar em algo. Então, primeiro, crer em Deus, uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo, em seu mistério de salvação, como a gente viu que é cristocêntrico, que se dá em Jesus. Né? Então, isso a gente acredita, é o nosso creio. Aquilo que consta do nosso creio é a nossa verdade de fé. A partir do momento que a gente passou isso na catequese, ensinou isso na doutrina, a gente já pode ir para o segundo ponto, que é celebrar. Celebrar o mistério pascal nos sacramentos, então já se pode receber os sacramentos, que tem o batismo e a Eucaristia como centro. O batismo que nos torna filho de Deus e a Eucaristia que nos alimenta. Então a gente já pode celebrar através do quê? Da liturgia, né? A celebrar aquilo que a gente acredita. Então aqui, se a gente trazer para o ambiente aqui dos passos da IVC, a gente já estaria dizendo que isso se dá recebendo os sacramentos, já no tempo da iluminação. Depois de celebrar, a gente também tem que viver. E é aqui que nós encontramos na nossa formação, que é do catecismo, da Bíblia, da oração, enfim. Viver o grande mandamento do amor a Deus e ao próximo, buscando a santidade. Porque nós já acreditamos, nós já celebramos na liturgia, mas nós precisamos vivê-lo na sociedade, como cristão, dando testemunhos. E aí é que entra a questão da doutrina. A questão da doutrina. E aí no número 4, rezar. Rezar para que o reino de Deus se realize. Claro, quem tem fé, quem acredita, quem celebra, quem vive, reza. Se confia a Deus, né? Para que o reino, aquilo que ele acredita, se realize. Então aqui nesse esquema, que é muito importante, os passos que a gente tem que passar na catequese, na doutrina mesmo, né, do catecismo. 7 pedras fundamentais para o amadurecimento cristão. Então, para dizer que, que um cristão está pronto para vivenciar a sua fé na catequese, a catequese deve passar essas 4 colunas da fé. A primeira, que é o símbolo, que é o crer, símbolo da fé, que é o credo, eu creio, então aquilo que a gente crê. Símbolo. Depois se passa aos sacramentos, né, que a gente viu que a Eucaristia e o batismo são principais, mas toda a vivência dos sacramentos. Então, se acredita pela fé, passou na catequese o símbolo da fé, que é o creio, depois se passa aos sacramentos, a vida sacramental, e depois as bem-aventuranças, ao decálogo, que é os 10 mandamentos, né? O respeito e a instrução da vida a partir daquilo que o Senhor nos pede nos mandamentos. Então, respeitar os mandamentos. E por último, ali nós temos também o Pai Nosso, né, que é a oração que o Senhor nos ensinou. É a oração. Então, vejam que são os 4 pontos ali que a gente falou. Crer, celebrar, vivenciar e rezar. Estão aqui dados de outra forma no processo de catequese. Passar o creio, os sacramentos, os mandamentos e a oração do Pai Nosso, que é a oração principal do cristão. São símbolos, né? São pedras fundamentais. Claro que através dessas palavrinhas, por trás delas, há muito mais coisa, mas são o norte da catequese, né? Se não tiver isso, essas 4 colunas da fé, a catequese está incompleta. Mas eu acredito que nossa catequese nessa parte anda muito bem. Por mais que talvez falte um pouco nas bem-aventuranças, no decálogo, ou seja, na vivência dos mandamentos, mas ainda vai muito bem, né? E na história sagrada, para ser passado isso, através da doutrina, da catequese, se deve observar as 3 etapas da fé. O Antigo Testamento, aquilo que veio com nosso Senhor Jesus Cristo, e aquilo que a Igreja, na sua história, na sua tradição, assimilou. Então, tem que saber passar isso também na catequese. O que era a nossa fé no Antigo Testamento, para não correr em falar besteiras, falar bobagens, né? Saber aquilo que Jesus Cristo veio trazer como novidade. Eu falo besteira, bobagens ali no Antigo Testamento porque ele deve ser muito bem compreendido.
no seu contexto da época, naquilo que Deus vinha revelar. E aí depois, Jesus Cristo, a vinda de Jesus, o que ele trouxe de novo, o que ele pregou, aquilo que ele viveu e vivenciou e nos ensinou. E depois deixou para a igreja, né? Então, por terceiro, a história da igreja, aquilo que a igreja cultivou e cultiva até hoje, o depósito da fé que hoje professamos. São essas 3 etapas que a catequese na sua doutrina deve passar também. Então, com as 4 colunas, mais as 3 etapas. Isso tudo já com certeza vai estar esquemado num livro, né? Esquematizado num livro para facilitar a vida do catequista. Mas é bom que vocês saibam isso aqui, que aqui estão as colunas e as etapas. Então, depois que a gente tem um livro na mão de catequese, como a gente vai ter, a gente sabe que não veio do nada. Se respeita isso aqui. Então, assim se derivam as expressões de fé, né? Se a gente passar muito bem passado aquelas colunas importantes, aquelas verdades da fé importantes que a gente viu, o cristão vai sair bem informado, com uma consciência moral boa e vai dar testemunho na sociedade. E ele vai ter também a devoção à Mãe de Jesus e aos santos, que isso será visto no contexto do seguimento de Jesus Cristo e na confiança ao Pai, ou seja, é um acréscimo, né? Na catequese a gente também tem que passar um pouco da devoção da Mãe de Jesus e aos santos, para que ele tenha uma boa expressão da fé. A nossa fé passa por isso. A gente aceita Maria, a vida dos santos na igreja, a gente deve observar, e o catequista também deve transmitir isso, devoção a Maria e também aos santos, santos da igreja. As aparições, os milagres, a questão dos anjos, os lugares sagrados e outros tantos temas que nós podemos abordar na catequese e que são apreciados pela também religiosidade popular, aquilo que é comum a uma comunidade, por exemplo, algo muito particular de uma comunidade, uma forma de rezar, eles têm sentido quando estiverem ligados aos pontos fundamentais e forem por eles iluminados. Os pontos fundamentais são esses que a gente já viu. Então, como acréscimo àquilo que a gente já viu ali, também a gente pode ensinar na catequese o que são os milagres, a realidade dos anjos, que é da nossa fé, os lugares sagrados e os lugares profanos, as aparições de Deus, os milagres, enfim, isso tudo também deve ser passado na catequese. Os livros de espiritualidade da catequese, principalmente, eles se orientarão pelas Sagradas Escrituras, né? A Bíblia como cerne, como centro, e também pela liturgia, né? Por aquilo que nós celebramos, vivemos, e pelo compromisso com o reino, que é pela vivência mesmo, pela doutrina, e não tanto assim por aspectos subjetivos e por espiritualidades particulares. Ou seja, a gente quando a gente for dar catequese, lembrar sempre disso, que os livros, eles se orientam por aquilo que está na Bíblia, na liturgia e no compromisso com o reino, na doutrina, né, no catecismo, e não tanto por aquilo que a gente acha, ou por uma espiritualidade, uma devoção particular, inclusive daquele que dá a catequese. Não deve passar muito aquilo que a gente acha, que é aquilo que a gente que a gente gosta mais ou gosta menos. Não, tem que passar aquilo que contém nos livros de espiritualidade, porque eles estão fundados em algo maior. Escritura, liturgia, compromisso com o reino. Beleza? Então, era isso. São os pontos principais que a gente aborda aqui sobre doutrina, catecismo, ensinamento na catequese. Então, obrigado por assistir esse vídeo e fique com Deus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.